Entre 20 e 30% dos homens vão enfrentar o problema da ejaculação precoce em algum momento da vida. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Se você ou o seu parceiro tem dúvidas sobre o tema, essa entrevista é para você. Existe tratamento e, inclusive, um novo medicamento já está disponível no Brasil. Vamos à entrevista. Olá, hoje o meu convidado é o Dr. Fernando Fácio, presidente da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual e urologista. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Muito obrigado. Doutor, quando clinicamente é possível a gente afirmar que um paciente tem um problema de ejaculação precoce? Esses pacientes são pacientes que vêm ao nosso consultório e vêm com um sofrimento muito grande. E clinicamente nós temos vários conceitos. As sociedades de medicina, a endocrinologia, a mesma Sociedade Brasileira de Urologia, a International Society for Sexual Medicine, cada um tem um conceito, mas em forma geral, 1 minuto é aquele período onde o paciente não consegue controlar sua ejaculação, então ele não tem uma sincronia junto com a sua parceria. Essa falta de sincronia faz com que ele sofra e tenha o diagnóstico de ejaculação rápida. E isso pode acontecer em qualquer fase da vida? Sim, na verdade hoje todos os estudos demonstram que isso pode acontecer a qualquer fase da vida. No passado, nós tínhamos uma ideia que o jovem era detentor da ejaculação rápida pela sua ansiedade, pela sua falta de conhecimento de sexo. No entanto, os estudos nos mostraram que isto é uma característica que está presente em todas as idades. Então, em torno de 20 a 30% da população masculina experimenta no momento da vida a ejaculação rápida. O senhor falou aí dos jovens, né? Além dessa questão da inexperiência sexual, né? Quais são as principais causas, né, da ejaculação precoce? A mais importante, eu acho, deve se lembrar, é a ansiedade. É o status que o paciente se encontra, onde ele normalmente tem uma ansiedade que ele vive na vida real em todos os seus sentidos, e essa ansiedade também vem para a cama. Ela vem junto e faz com que, no momento que ele precisa se controlar, é como se o paciente sempre quisesse resolver todos os seus problemas de uma forma muito rápida. E ele transforma toda a sua caracterização psicológica para a sua caracterização sexual. Então, isso que traz um grande transtorno e grande dificuldade de lida. E além dessa questão psicológica, tem causas físicas também? Existem algumas causas que são inflamatórias e infecciosas, como prostatite, alterações também no quadro de hiperplasia prostática e a própria disfunção erétil, que também culmina entre alguma coisa muito semelhante. Às vezes o paciente não sabe relatar verdadeiramente o que ele tem. Muitas vezes ele tem ejaculação rápida e ele se queixa por falta de conhecimento, de falta de ereção. Uma vez que ele ejacula, ele normalmente perde a ereção. Então é importante realmente fazer um acompanhamento médico para saber exatamente, né, qual que é o problema. E, doutor, quais são as consequências, né, para a vida desse homem? Eu acho que a consequência é desastrosa, porque ele pode viver 2 tipos de ejaculação, a primária e a secundária. A primária, desde que ele ejaculou pela primeira vez, ele é um paciente ejaculador rápido. Ele tem isto quase que no seu DNA. E isto faz com que ele viva muito mal com todas as consequências das conquistas, das novas tentativas de atividade sexual, na qual ele perde a confiança e sempre sabe que vai falhar. No entanto, tem a secundária. A secundária, ela está muitas vezes relacionada a um problema vivido pelo paciente, seja emocional, a perda de um ente querido, a perda de um filho. Ele tem uma caracterização de um momento que, a partir daquele momento, ele se transformou e talvez a sua ansiedade tenha aumentado e ele se torna ejaculador também precoce, de uma forma que é adquirida após um período que ele tinha uma ejaculação controlada. É algo que afeta bastante a autoestima também do paciente, né? Sim, a autoestima deste homem fica realmente bastante deturpada e o paciente ele tem essa queda
da sua autoestima relacionado fortemente com a perda muito grande da confiança. É o paciente que normalmente ele vai para um relacionamento, ele já vai com a ansiedade, ele já vai com a sensação de que ele não vai conseguir ter o controle da ejaculação. Isso normalmente se concretiza. E, doutor Fernando, quais são os principais tratamentos? Hoje, nós temos os tratamentos comportamentais, que é tentar fazer com que o paciente tenha controle. Ele pode ter ajuda também de um terapeuta sexual, é a pessoa mais habilitada a poder falar sobre os distúrbios sexuais e tentar trabalhar todo o emocional do paciente. E, mais recentemente, nós temos aprovado no Brasil uma medicação especificamente para atrasar, para poder facilitar com que o paciente aproveite um pouquinho mais o tempo da relação sexual. Então, é uma medicação nova no mercado, que no caso é a dapuxetina. Interessante. E ela tem indicação exatamente para esse problema? Porque normalmente a gente tem medicamentos, mas eles vêm relacionados a outros problemas também, né? Justamente. Esta é a primeira medicação aprovada no Brasil para o tratamento especificamente da ejaculação rápida. Uma vez que no passado utilizávamos de uma forma off-label, uma forma não correta, não para o tratamento específico da doença, utilizávamos as doses diárias de antidepressivo, o que tinha efeitos colaterais importantes na manutenção da prática do dia a dia do paciente, trazendo efeitos colaterais que poderiam atrapalhar, principalmente na sua condição de trabalho e mesmo na sua condição do dia a dia. E o senhor falou que esse medicamento já está disponível aqui no Brasil, né? Quem que pode indicar? É o urologista, né? É preciso ter receita? Olha, é importante que o médico possa indicar, mas mais do que isso, que o médico faça a identificação correta do diagnóstico e, mais ainda, que faça a orientação correta de como fazer o uso da medicação. Essa é uma medicação de uso sob demanda. Ele não é uma medicação de uso diário. Então, isso faz com que o médico tenha que ter capacidade retórica de poder lidar com a patologia, discutir com o paciente e verificar se isto vai compreender a melhor forma desse paciente poder se medicar. Então, o urologista é a pessoa mais indicada, mas nós bem sabemos que o psiquiatra pode prescrever, o clínico geral pode prescrever, porque é uma medicação bastante segura. E é preciso ter receita. Sim, sempre importante a receita, porque a receita é mais uma forma de você poder ter o paciente a prescrição, a visualização da forma de como ele deve fazer o uso da medicação. E esse é um medicamento que está acessível, doutora? Já é possível dizer o custo médio dele aqui no Brasil? Eu não tenho a ideia do custo dessa medicação nas diversas farmácias do Brasil, mas tem um custo bastante acessível, é um custo que não deve atingir mais do que 10 ou 15 reais o comprimido, o que traz um benefício muito grande. Eu acho que o custo-benefício da medicação, trazendo uma melhora da qualidade de vida e principalmente da capacidade de um homem recuperar o controle da sua ejaculação, eu acho que tem um valor muito grande agregado. E esse medicamento, ele tem efeitos colaterais? Sim, como todas as medicações, o efeito colateral está muito relacionado à dose dependente da medicação. Se você usa uma dose muito grande, essa medicação veio para o Brasil em duas formas farmacológicas, de 30 mg e 60 mg. Naqueles pacientes que fazem uso de uma dose um pouco maior, de 60 mg, podem experimentar um índice bastante baixo de 4% de náusea na utilização da medicação. É um efeito colateral bastante pequeno perante aos efeitos outros de outras medicações relacionados ao mesmo tratamento. E ele tem contraindicações? Ele não tem nenhuma contraindicação. O paciente só deve tomar alguns cuidados com algumas medicações que ele já está fazendo uso, muitas vezes corriqueiramente, no seu arsenal, na qual ele faz tratamento de outras patologias,
deve-se apenas tomar o cuidado de que algumas drogas não possam coincidir com a queda de pressão arterial, causar hipotensão. Então, a associação de algumas drogas para o tratamento da hiperplasia prostática ou mesmo para o tratamento da disfunção erétil, que possa, em associação com essa medicação, causar hipotensão, baixa da pressão arterial do paciente. Então, mais uma razão para fazer esse acompanhamento com um especialista, não fazer automedicação, né, que é muito comum aqui no Brasil. Tem que tomar todo o cuidado para não colocar a saúde em risco, né? E, doutor... Corretamente, eu acho que essa é uma das mais importantes, eu acho que uma das mais finas informações que o corpo médico pode prestar ao paciente no auxílio de que ele tenha proveito no uso da medicação é orientá-la de forma correta como deve ser tomado e principalmente os efeitos adversos associados a outras drogas, até porque o paciente pode ter polifarmácia, ele pode ter outras medicações e só o médico pode orientá-lo quanto aos efeitos associados. E para a gente encerrar, doutor, com quanto tempo, né, de tratamento já é possível notar os resultados e quanto tempo demora esse tratamento? Esse tratamento, o paciente, ele normalmente vai fazer uso sob demanda. É o paciente no controle da medicação. É o paciente que vai estar, na verdade, escolhendo o momento que ele quer tomar o remédio. É o paciente que está no controle do momento que ele vai ter atividade sexual. Ele tem um prazo que deve ser cumprido, que é de 1 a 3 horas ele deve tomar a medicação. Então, de 1 hora a 3 horas antes da atividade sexual, ele tem que tomar o comprimido. Com isto, já nas primeiras medicações, fazendo o uso correto, respeitando a farmacocinética do remédio, ele vai ter uma eficácia perfeita no uso da medicação. Ele já sente, nas primeiras doses, que existe um atraso, que existe um tempo maior que ele pode aproveitar na atividade sexual. E só para complementar essa resposta, então, no caso, ele vai ter que usar isso sempre ou ele vai poder tomar por um tempo e vai ficar livre do problema? Então, essa patologia, a ejaculação rápida, quando principalmente estiver envolvido as características emocionais, enquanto ele não tratar efetivamente as suas características emocionais, ele se mantendo com o perfil de um paciente ansioso, que a gente já demonstrou logo no início aqui da nossa fala, que toda a população não muda, desde o jovem até o idoso, que se torna com ejaculação precoce, esse paciente só se fizer um tratamento psicoterápico que tenha eficácia, e nem todos conseguem manter-se num tratamento psicoterápico por um período muito grande, buscando realmente a cura, de forma que, por hora, este tratamento, enquanto o paciente tem a intenção de ter uma atividade sexual saudável com um tempo bastante agradável, ele tem que fazer o uso sob demanda desta medicação. Então é um trabalho conjunto, né? Multidisciplinar, com terapeuta, psicólogo no caso, né? Se tiver algum problema de saúde, tratar também esse problema e agora o auxílio também agora desse novo medicamento. Correto, é um tratamento adjuvante que está no mercado atualmente, aumentando e melhorando hoje de forma bastante significativa o arsenal para o urologista, para o clínico, para o psiquiatra poder tratar algo que nós até então não tínhamos nenhuma medicação específica para esse tratamento. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Muito obrigado você. Você acompanhou aí a entrevista com Fernando Fácio, urologista e presidente da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Para mais informações sobre o universo masculino, confira a playlist Saúde do Homem. Aproveite e já faça sua inscrição, acione o sininho para saber sempre que um novo vídeo for publicado, deixe também o seu like e o seu comentário. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.